Gostaria agora que você parasse, prestasse um pouquinho mais atenção, porque eu tenho agora aqui para você uma série especial para te trazer. É uma série sobre os crimes sem solução que o Balanço Geral preparou para você. E atenção, nós vamos relembrar casos que, apesar da grande repercussão, ficaram sem respostas. Sem um culpado, sem um responsável, sem uma motivação, uma explicação para que tudo aquilo tivesse acontecido. Um assassino que continua solto, casos de desaparecimento de corpo, de criança, cemitério e até morte de uma garota em uma unidade de pronto atendimento. Caso que segue ainda mistério, né? Cercado de mistérios. A família ainda não sabe o que aconteceu. Eu gostaria de ter respostas. E aí a pergunta que a gente faz também é a seguinte: é possível um crime morrer com a vítima? Um bandido escapar impune? Por que é tão difícil solucionar alguns casos? Levam anos para ter uma resposta? Por quê? A reportagem é do Emanuel Perim e do Flávio Pereira. Eu deito assistir no sofá ali, tô vendo o quadro dele lá, aquilo ali não é fácil. Tem uma ferida que nunca sai, né? Escutemos os tiros ali, a gente saiu com a minha esposa para ver o que tinha acontecido. Mas daí já encontrei o corpo do rapaz morto ali já. E a moça, a irmã dele já estava em desespero em cima do corpo, né? E foi isso que a gente presenciou, né? Mas o rapaz a gente não conseguiu ver, não. 1 ano e um crime sem solução. Do suspeito, apenas este retrato falado divulgado pela polícia ainda no começo das investigações. E que, muito provavelmente, hoje deve apresentar algumas características diferentes diante do tempo que passou. O que não mudou e não muda é a dor e o sofrimento desse pai. Felipe trabalhava há cerca de 3 anos vendendo churros aqui nessa região, que é um centro comercial de Campina Grande do Sul. Era um rapaz trabalhador, muito honesto. No dia 3 de julho de 2017, estava aqui ele vendendo churros, parou o carrinho dele, estava vendendo. Chega um criminoso, um assaltante, pede dinheiro. Aí o Felipe fala: olha, eu tenho vintão no caixa só. O assaltante fica revoltado. Aí pede o quê? Pede o carro de Felipe, a chave do carro para roubar. Felipe não deixa e entra numa espécie de luta corporal contra o bandido. Mas nessa, o bandido saca a arma e dá um tiro no rosto do Felipe, que não teve a mínima chance de reagir. Na época, o delegado que era responsável pelas investigações disse acreditar que o assassino morava na região. Essa informação foi passada ali no momento, né, por alguns familiares dele, que há algum tempo atrás ele teria sofrido uma tentativa de assalto por 2 pessoas, mas não é a mesma pessoa desse assalto. E ele entrou também em luta corporal e acabou verificando que a arma utilizada naquele assalto era uma arma de brinquedo. Então talvez nesse assalto agora ele talvez achasse também que a arma fosse de brinquedo, no caso não era. Você não acredita que o bandido é da região ali, delegado? Por ele ter fugido a pé, ele ter vindo a pé, ter fugido a pé, provavelmente o bandido é da região, sim. Que informação o senhor tem característica desse criminoso? Então, é um rapaz jovem, branco, barba rala. 4 anos depois, reencontramos o pai do Felipe. Seu Arildo nos leva até a casa onde o filho morava. Uma casa construída pelos 2. Não é vagabundo, filho de vagabundo. Ele era um piá trabalhador. Fiz a casa para ele, que era para esse cara ir morar com a filha dele. E eu vou deixar para a filha dele, que ali vai ser da filha dele. Eu vou embora e vou deixar para ele. Quem matou o filho do seu Arildo? Como é possível que um bandido que fugiu a pé não tenha sido pego até hoje pela polícia? Polícia, até hoje não vejo nada. Nunca vi a polícia fazer investigação em nada disso aí. O que eles falam pro senhor? Não fala nada. Eu fui umas vezes querer falar com ele lá, não consegui falar, daí eu desanimei. Nunca dá pra falar com o delegado fica trocando delegado e nunca diz, fulano tá investigando, nada.
E quando uma morte suspeita não acontece na rua, mas em uma unidade de saúde? Em agosto do ano passado, uma criança, a pequena Nicole, estava com fortes dores na perna e foi trazida até uma unidade de saúde, a UPA, aqui do Alto Maracanã, em Colombo. Ela foi medicada e falaram para ela que não era nada grave. Voltou para casa. Repetiu esse caminho por 2 vezes. Na terceira, ela não resistiu. A gente não quer acusar eles, né? Mas eu tô achando que foi a injeção. Ela tinha 9 anos e eles aplicaram acima de 14 anos uma injeção. Trazer ela de volta não vou conseguir mais. Já ajuda a ver, saber do que foi que ela morreu. A pergunta aqui é simples. O que causou a morte da Nicole? Ela poderia ter sido salva? A polícia diz que depende de laudos de necropsia, mas quase 1 ano se passou. E até agora, nada. Enquanto isso, na certidão de óbito, a frase: na dependência de exames complementares. Ela era sapeca, ela era a menina mais querida que eu tinha. Vivia dançando, com o celularzinho ligado aí, pra lá e pra cá. E agora tirou minha alegria de dentro de casa, só tristeza, tristeza. Gente, eu vou mostrar tudo aqui. Tudo que passar, que minha mãe vê, eu vou mostrar tudo pra vocês, galera. No próximo episódio, por que certos exames demoram tanto para ficarem prontos? O tempo realmente ele é um fator que prejudica. E você também vai conhecer outros 2 crimes não solucionados, com algo em comum. Tinham a ver com dinheiro, muito dinheiro. Esse é o nosso primeiro capítulo desta série que você está acompanhando com a gente aqui no Balanço Geral. O Emanuel Peri agora conversa comigo aqui, conosco, né? Aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Emanuel. Boa tarde. Parabéns pela série. Realmente está muito bonita de se ver. Mas muitos assuntos que trazem muitos questionamentos também, né? O caso do Felipe, por exemplo, né? O que a polícia tem até agora? Você tem alguma atualização desse caso? A polícia diz, Jason, boa tarde para você, para a doutora Márcia, boa tarde para você que está em casa. A polícia diz que, nesse período, trocou de delegado. Aliás, essa é não vou dizer desculpa aqui, mas é um argumento bastante presente, assim, na conversa de muitos policiais sobre isso. Trocou delegado nesses últimos anos. E aí, o caso que estava sendo estudado e investigado vai para outras mãos. A polícia fala que está seguindo com as investigações, só que o que chama a atenção nesse caso do vendedor de churros, já a doutora Márcia, e você que está em casa, é que o cidadão saiu a pé. Ele, depois que atirou em direção ao Felipe, ele sequer pegou uma bicicleta para fugir. Ou seja, a polícia segue na investigação, Jason. Pois é, e aí eu queria, então, já aproveitando aqui a doutora Márcia e todos os anos de experiência dela à frente de muitas delegacias, quase 30 anos de serviço prestado à Polícia Civil, eu vi que o pai do Felipe também disse isso, doutora Márcia Marcos. Ele disse assim, eu vou lá e o pessoal fala assim, trocou o delegado. Como é que é feito isso na prática, doutora? Como é que é essa sequência de investigação? Ela para quando muda o delegado, doutora? Não, os procedimentos, eles pertencem à unidade policial. Com algumas exceções que pertencem ao delegado, quando tem determinação especial e específica para um delegado, mas, de modo geral, elas pertencem à delegacia de polícia. Os procedimentos pertencem a ela. E eles são passados, quando o delegado assume, passado do delegado anterior para o delegado que está lá. O fato é que tem, claro, os procedimentos todos, eles hoje, antigamente eram só escritos, mas agora, inclusive com áudio, eles estão todos à disposição. Mas até que haja uma adaptação e, às vezes, uma atualização até, porque os procedimentos são muitos, né? E todo dia acontece coisa numa delegacia, não existe que eles dizem, vamos dar uma paradinha, ver o que tem no passado e depois isso não é possível. Os crimes não param. Isso não é possível. Então, às vezes, embora não seja pessoal, mas o fato de que a gente tem muita informação que já está na cabeça da gente, isso ajuda a gente a, de certa forma, ter um entendimento completo do crime. Então, essa alternância de delegados, eles sim
dá um delay, por quê? Porque é necessário que ele vá lá, às vezes, um procedimento que já está com 200, 300 páginas, você tem que entrar em contato com ele todo de novo, às vezes fazer oitivas que você teria feito diferente do que o seu colega fez, e isso acaba dando, às vezes, um atraso. E em algumas unidades, infelizmente, nós temos muitas mudanças de delegado, né? Então, isso realmente... E quando a gente muda o delegado, a gente não muda só o delegado. É comum, e comigo sempre foi assim, nós transitarmos com a equipe inteira. Então, eu ia com os investigadores, com os escrivães, porque são pessoas que você está acostumado a trabalhar e fica muito mais ágil o serviço. Então, há um delay inicial. Então, se a mudança for, não, teve uma mudança, se tiver mudança a cada 3 meses de delegado, nada começa a andar. Então, é importante que não houvessem tantas alterações, mas, infelizmente, isso não depende do delegado de polícia, sim da estrutura da instituição. Agora, e o caso da Nicole, Emanuel, tem alguma novidade? A Nicole, você veja, né, Jasson, uma menininha que sente dor... Aí estão os vídeos aqui do nosso lado, ela no TikTok, nos aplicativos. Ela era muito carismática, muito alegre. E aí ela tem uma dor na perna. Uma dor na perna, vai na UPA... Quando chega lá na UPA, falam, não, isso é tranquilo, pode voltar para casa, dá um remedinho para dor. Só que, na verdade, essa dor na perna evolui e ela morre. E a gente, o laudo dizendo ali que não está completado ainda o laudo. A gente tem a resposta da Polícia Científica, a nossa produção, até eu queria cumprimentar a nossa produção aqui do Balanço Geral, essa série tá ali, né, tem o cinegrafista, mas tem toda a equipe do BG que é gigantesca para fazer essa série para você que está em casa. E aí eles procuraram a Polícia Científica. O que diz a Polícia Científica, Jasson, doutora Márcia? Ó, não há prazo específico para conclusão de laudos. Os procedimentos periciais variam de acordo com a complexidade. Então, tá aí, né? Falam que é complexo e ainda não saiu, só que faz um bom tempo, Jasson. Então, que se servir essa nossa pressão para a Polícia Científica para dar um jeito aí nesse laudo, né? E é uma situação... E é uma situação criminal ou não, ou seja, vai ser verificar se foi um homicídio ou se foi um homicídio culposo ou se não, se foi uma circunstância que não dependeu dos atores ali. Mas isso não tem como se dar um passo à frente sem que se tenha essa prova técnica. O laudo paralisa, né? Ele paralisa por quê? Porque é necessário saber qual foi a causa da morte dela. Isso só... O Instituto Médico Legal pode informar. A partir da causa da morte dela é que se pode ver quais interferências realmente fizeram diferença ou não. Manuel, amanhã temos o segundo capítulo da série, Manuel. Segundo capítulo, a gente vai voltar com casos envolvendo dinheiro. E aí, meus amigos, quando envolve dinheiro, o negócio fica pesado, viu? São 2 casos daqueles ainda não solucionados. Crimes sem solução. Um material exclusivo do Balanço Geral. Amanhã é o segundo capítulo. Muito obrigado, Jasson Goulart. Obrigado, Manuel Perim, conversando com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral. Amanhã a gente traz para você a segunda reportagem da série, melhor dizendo, né, aqui do Emanuel Perim e toda a nossa equipe aqui do Balanço Geral para você.